11 Gilgamesh. No sistema solar pleiadense nós somos recoletores de informação para o primeiro Criador. O primeiro Criador e nós somos enviados a reunir experiências no tempo e o espaço. Vocês poderiam me julgar com apoio nas normas de seu mundo, mas eu nunca me julguei mesma, eu simplesmente estava vivendo e aprendendo. Se uma experiência não era satisfatória, seguia com outra. O primeiro Criador manifesta uma matriz de matrizes, a que chamamos Deusa Mãe, e a partir dela se originam muitas outras fontes de criação. Uma multidão de seres elevados criam os pensamentos. Estes se convertem em som, o qual a sua vez flui a seu próprio nível de frequência e manifesta as realidades. Minhas aventuras foram parte de todo o movimento que tinha sido criado antes de mim. Eu venho de uma linhagem, eu sou o primeiro Criador, a Deusa Mãe, e também sou meus antepassados antigos de outras dimensões e sistemas. Sou parte de Anu e Antu, sou Enlil e Ninhursag e levo os meus próprios pais dentro de mim. A consciência de tudo o que veio antes de mim é expresso em meu poder para criar. Naquela época na Terra eu não via que minhas ações pudessem machucar aos Lulus e as suas futuras gerações, vocês. Certamente não sabia que esse dano retornaria à minha vida e construiria a parede. Depois de que Anu me outorgou o direito de conceder a monarquia, eu voava entre Uruk e o Vale do Indo. Através de minhas rotas de comércio havia um fluxo abundante de grãos e outros produtos, minhas sacerdotisas se faziam mais ricas cada dia e todo mundo era feliz. Não obstante, eu seguia sem marido. Estava nas mesmas condições que minha tia Vonin. Não via nenhum candidato apto para me casar. Durante os anos via como Ninhursag ficava mais retraída e rígida. Eu não queria terminar como ela. Não sou o tipo de solteirona e me sentia como um canhão solto encoberta. Eu era tão formosa e somente um pouco desumana. O que era o que tinha que fazer? Com o fim de solucionar este pequeno problema, resolvi combinar o ritual da monarquia com o do matrimônio sagrado. Nesta cerimônia tão formosa, o futuro rei se convertia em meu marido por uma noite. O templo era coberto de flores e banhado com a luz das velas. O aroma das flores e os sons de bela música enchiam os salões do templo. Vestiam-me com sedas, coroavam-me com uma tiara de ouro e os sacerdotes e sacerdotisas me conduziam à cama sagrada onde esperava meu amado. Desta maneira tive muitos filhos e dava origem a muitas linhagens reais a partir destas cerimônias. Eu, que não tinha marido verdadeiro de minha própria raça, podia desfrutar da cerimônia de bodas uma e outra vez. Entre os Lulus era muito popular a cerimônia do matrimônio sagrado, motivo pelo qual eles me amavam muito e eu obtive poder sobre as cidades. Este costume de ter filhos com os Lulus era muito comum entre os homens da família de Anu. Em que perdeu a conta de quantas amantes tinha tido ou quantos filhos tinha engendrado. Meu pai Nanar e meu irmão Utu não eram diferentes. Eu simplesmente lhe dava forma a uma prática comum e a converti em um ritual detalhado. Esta cerimônia do matrimônio sagrado me converteu na pessoa mais apreciada pelos Lulus. Dita cerimônia também me permitiu formar homens suficientemente capazes para que me chamassem a atenção. Eu lhes transmitia conhecimento, sabedoria e magia. A maneira mais segura de transmitir estas frequências se encontra no ato de união sexual executado com a consciência mais elevada e uma concentração profunda. Eu sou uma perita nestas coisas e muitos homens se beneficiaram destas iniciações. Por meio de minha infusão genética, o DNA dos Lulus se fortaleceu e se amplificou. Sem sabê-lo também eu atei as linhagens de milhares de seres humanos e por todas as suas vidas futuras. Meus genes se infiltraram em um rio de pessoas e sem eu mesma sabê-lo estava me convertendo em parte deles. Já sabem como é isso, a gente está sentado por aí um pouco aborrecida esperando que passe algo emocionante, por sincronia é atraído a um novo mundo, sem nenhum pensamento consciente quanto a onde irá. A promessa de uma experiência nova e fresca o atrai e fica apanhado na rede do tempo. Desta mesma forma eu estava para sempre atraída pela vida da Terra e pelas vidas de seus habitantes. Meu irmão Utu estava felizmente casado com sua esposa, Aya, e de vez em quando eu os visitava. Utu e eu estávamos muito unidos e sei que ele me quer, mas se mantinha muito ocupado com os transportes da Terra para a estação espacial escassamente e tinha tempo para nos ver.
Aya estava muito ocupada com seus filhos, suas escolas e sua roupa. Ninurta e sua esposa, Gula, estavam na mesma situação. Gula não falava de outra coisa que de seus meninos. Ninurta tinha tantas obrigações que não tinha muito tempo para ver sua esposa. Eu admirava estas mulheres por sua dedicação a seus filhos, mas isso não era suficiente para mim. Não vi a hora de retornar aos templos para me informar sobre o movimento comercial. A cerimônia do matrimônio sagrado me deu a liberdade de desempenhar meus cargos e de desfrutar dos prazeres de muitos maridos e muitos filhos. Minhas cerimônias atraíam homens de todos os lugares do mundo. Eu estava acostumado a observar os homens que entravam nos templos e indagava sobre suas capacidades e inteligência e me acostumei a escolher os melhores. Então um dia conheci um homem que rechaçou minhas propostas. Gilgamesh, meu irmão Utu tinha convertido no quinto governante da dinastia de Uruk. Nesse tempo eu estava em uma viagem de negócios no Vale do Indo e meu irmão Utu estava ansioso para conceder a monarquia a Gilgamesh. Utu o estimava muito porque ele pertencia à sua linhagem. Numa época, Utu sentiu uma grande atração por uma das sacerdotisas de meu templo e esta união produziu um menino varão que era tão apetecível que por sua vez se uniu com uma dama nibiruense. Seu filho era Gilgamesh e sustentava que era 2/3 Deus e 1/3 humano, asseveração que segundo eu, lhe dava certos direitos. Gilgamesh era extremamente formoso, o que vocês chamariam, um homem e tanto. Era muito popular entre as pessoas, todo mundo queria, e Utu estava encantado com este rei herói que levava seu sangue nas veias. Como era muito inteligente, Gilgamesh começou a aprender tudo o que podia sobre a história da Terra e a família de Anu. Quanto mais aprendia, mais o obcecava a ideia da morte. Gilgamesh não queria morrer. Depois de tudo, raciocinava, ele era 2/3 Deus e portanto deveria ser imortal como Utu e os outros deuses. Rogou a sua mãe e a seu avô que o ajudassem. Utu basicamente lhe disse que esquecesse o assunto, que os outros deuses não o permitiriam e que devia desfrutar do tempo que lhe tinha atribuído. Consternado e deprimido, Gilgamesh começou a beber em excesso. Exagerou na comida, na bebida, no sexo e se tornou briguento. Estava desesperado por esquivar a ideia do temor à morte. Seu comportamento excêntrico e seus ímpetos violentos interrompiam o fluxo de vida normal em Uruk. Os deuses pensaram que teriam que fazer algo para acalmá-lo. Gilgamesh necessitava de um companheiro, e no deserto vivia um homem chamado Enkidu, que era um dos experimentos genéticos de Enki e um émulo em força física para Gilgamesh. Os deuses decidiram capturar Enkidu para que servisse de companhia a Gilgamesh. Enkidu ainda era um selvagem e estava em um estado inocente de telepatia com os animais das estepes e dos bosques. Com o fim de capturar Enkidu, os deuses o enviaram a uma de minhas sacerdotisas para que o seduzisse. Ele nunca tinha visto uma mulher tão formosa. Enfeitiçado por seu corpo sedutor, se deixou vencer pela paixão e copulou com ela uma e outra vez. Durante 7 dias e noites Enkidu se perdeu no mar de sua beleza e em um transe de paixão elevada. Quando finalmente esteve satisfeito, foi procurar a seus animais amigos, mas eles já não o reconheciam e, quando tratou de aproximar-se, eles fugiram no meio do temor. Enkidu tinha mudado para sempre.